quero dizer é que, para mim, não existe essa disputa de nós e eles. Eu comecei muito jovem na advocacia, numa profissão que era eminentemente masculina. E fico muito orgulhosa e feliz de olhar para trás e perceber que, de alguma maneira, eu consegui contribuir para mostrar para as mulheres a importância de nós sabermos administrar nosso tempo, a nossa vida, os nossos desafios da vida. Eu, tenho 25 anos de casada, tenho 3 meninas. É possível, sim, as mulheres entenderem a importância da representatividade feminina. Olá! Você que nos acompanha sempre aqui no podcast, que é o Conversa à Direita, que tem a titularidade do vereador Raíf Matos, do PL aqui do Amazonas, mas hoje será comigo. Nós vamos falar sobre advocacia, vamos falar sobre eleição, vamos falar eleição para o 5º do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Vamos falar também da representatividade feminina dentro da advocacia aqui no Estado do Amazonas. E para isso nós estamos recebendo a doutora Grace Benayon. Seja bem-vinda ao podcast Conversa Direita. Ai, muito obrigada, muito feliz de estar aqui ao seu lado, agradecendo o convite. É um prazer sempre poder prestigiar vocês que fazem um trabalho tão belíssimo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, viu, pela tamanha atuação que a doutora Grace tem na advocacia. E é uma atuação muito representativa. É de uma família de advogados, né? Ou seja, tem ali na veia o direito, o jurídico, e isso nos deixa bastante confortáveis para a gente conversar sobre advocacia, para a gente conversar sobre representatividade, como disse logo no início aqui desse podcast, e por que não dizer sobre a escolha do 5º Constitucional do Tribunal de Justiça do Amazonas para desembargador ou desembargadora. Não é isso? Doutora, eu queria que a senhora falasse sobre a sua trajetória na advocacia aqui no Estado do Amazonas. Bom, eu comecei muito jovem na advocacia, então nós estamos falando dos anos 90, eu já tenho 3 décadas como advogada, me formei muito jovem, então naquela altura ainda usávamos a datilografia, máquina de datilografia, usávamos o MOB, que era um aparelho que mandava umas mensagens, então eu montei o meu primeiro escritório, que era um plantão jurídico que funcionava 24 horas, a gente recebia as mensagens pelo MOB. Meus primeiros 5 anos eu atuei com o direito criminal, meu pai criminalista e o meu irmão criminalista, presidente da Abracrim, que é a Associação dos Advogados Criminalistas, né? E aqui teve a oportunidade de fazer um trabalho onde a gente atuou tanto com a advocacia pública quanto a advocacia privada. Principalmente, acho que destaco a minha experiência na Ordem dos Advogados. Comecei consultora na Escola Superior da Advocacia e depois assumi a presidência, exatamente no período em que os processos deixavam de ser físicos para serem digitais. Então, a oportunidade que os advogados e as advogadas precisavam deixar as canetas, a máquina de datilografia para os computadores, para os tokens. E ali trabalhei a capacitação, a inclusão dos advogados neste novo mundo, o mundo digital, o mundo diferenciado, quebra de uma era. Era uma transição, inclusive. Exatamente, mas de mãos dadas com o tribunal. Certo. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, todos os tribunais, na verdade, ali onde a gente teve a oportunidade de ensinar os advogados, de capacitar os advogados, de firmar parcerias nacionais com a Escola Superior da Advocacia de São Paulo. Nós assistíamos às mesmas aulas que os advogados de São Paulo, e ali, de forma presencial, via satélite, naquela época, em 2010, 2012, foi o período que eu fiquei na presidência da Escola Superior da Advocacia. Também disputei a eleição do 5º Constitucional para o TJM em 2018, e ali tive a oportunidade de ser a mulher mais votada naquela eleição. Assumi a vice-presidência da Ordem dos Advogados, presidência da Câmara Especial, que é exatamente o local na Ordem dos Advogados que a gente recepciona os advogados, aqueles aprovados no exame da ordem, aquele primeiro contato, aonde a gente vai analisar os processos e entregar a sonhada carteira vermelhinha, poder posicionar os novos
colegas Momento advogados, os importante. iniciantes, né, trabalhando a nível nacional, na Comissão da Mulher Nacional da Advocacia, trabalhando projetos tão relevantes como a paridade, interagindo a nível nacional com a advocacia nacional, assumi como primeira mulher presidir a Ordem dos Advogados Seccional Amazonas no auge da pandemia, num momento absolutamente diferenciado. Então, a minha experiência, que eu venho de uma família de advogados, meu pai é advogado, meu irmão é advogado, minhas irmãs são advogadas, meus tios e tias, primos e primas, operadores do direito em vários segmentos, e a gente percebe o quanto isso é diferenciado, porque a atuação do direito ela é muito ampla. Então, a gente está falando de diferentes nichos de mercado, que era algo que eu tinha a oportunidade de falar para os jovens advogados. E quando assumi a Ordem dos Advogados, a gente chegou a montar mais de 90 comissões, aonde os colegas advogados e advogadas que de forma voluntária mobilizavam a advocacia como um todo, ensinando os jovens advogados quais são os nichos de mercado, a gestão do escritório jurídico. Hoje nós vivemos uma era de inteligência artificial, uma era de tecnologia, de inovação, mudança da legislação, a questão do marketing digital, a questão da ética, que é imprescindível em todos os momentos e fases da advocacia. Então, assim, realmente eu venho de uma gama, de uma história, né, de uma trajetória de mais de 3 décadas na advocacia, e isso é motivo de muita alegria para mim, certamente. Muito bem. Fez um grande resumo. Agora, eu gostaria de perguntar, doutora Grace, como é que a senhora tem visto a representatividade feminina na advocacia aqui no estado do Amazonas? Olha, eu tenho visto com muita seriedade, com muita alegria, porque assim, antes de responder, eu quero fazer um retrocesso. Quando nós estávamos na Ordem dos Advogados, nós tivemos uma conquista que foi emblemática, a conquista da paridade, aonde nós mobilizamos toda a advocacia feminina a nível nacional, todas as mulheres advogadas do sistema OAB, de mãos dadas. Assumi como a primeira mulher presidente, e naquela altura eu era a única presidente, com todos os presidentes a nível nacional, de mãos dadas, certamente sobre a batuta do nosso atual presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti. E ali nós mobilizamos 19 mulheres vice-presidentes, nós mobilizamos todas as conselheiras federais do Brasil inteiro, nós mobilizamos as presidentes de comissão da mulher advogada, enfim, 52% da advocacia a nível nacional é integrada por mulheres. E essa mobilização foi imprescindível para que a gente pudesse garantir a aprovação, acho que da maior conquista de toda a nossa história para a representatividade feminina, que é 50% da paridade garantida para a ocupação de todos os cargos no sistema OAB por mulheres. Então, assim, essa representatividade é imprescindível. Naquela altura, que não existia essa obrigatoriedade, nós já tínhamos 50% de mulheres advogadas ocupando todos os espaços do sistema OAB, mas isso não era uma realidade. Quando eu assumi a presidência da Ordem, toda a diretoria era composta por mulheres. Eu assumi a presidência, a minha tesoureira é advogada, mulher, doutora Gina Sarquis, grande professora, né, mestre, uma referência, conselheira federal. Nós tínhamos a presidente da Caixa de Assistência, que era a doutora Denise, a minha secretária-geral, doutora Daniele. Então, assim, quando a gente percebe a importância da representatividade feminina e, principalmente, o resultado disso, porque eu quero dizer que, para mim, não existe essa questão, essa disputa de nós e eles. Eu comecei muito jovem na advocacia, numa profissão que era eminentemente masculina. Era. E fico muito orgulhosa e feliz de olhar para trás e perceber que, de alguma maneira, eu consegui contribuir para mostrar para as mulheres a importância de nós sabermos administrar nosso tempo, a nossa vida, os nossos desafios da vida. Eu sou casada e tenho 3 filhas, né? Tenho 25 anos de casada, tenho 3 meninas.
advogo, vivo da advocacia, a gente se desdobra em mil, mas é possível a gente ocupar os espaços de poder, é possível sim as mulheres entenderem a importância da representatividade feminina. Isso é muito importante. Aliás, todas essas suas contribuições durante a passagem à frente da OAB, que foi um fato histórico também. Outro que eu gostaria de destacar aqui foi a sua participação na Organização das Nações Unidas, na ONU. Conte-nos como foi essa experiência. É verdade. Eu, representando uma instituição a nível internacional chamada BPW, Business and Professional Women, é uma organização de mulheres de negócios que tem assento consultivo na ONU, na Unesco, na OIT, na Unicef, que tem um grupo de mulheres a nível nacional e internacional, mulheres advogadas, mulheres que atuam, militam, mulheres desembargadoras, juízas, enfim, todas as operadoras do direito que trabalham ações e projetos focados nesse sentido. E eu tive a oportunidade de representar, sim, as mulheres advogadas na Organização das Nações Unidas, e ali, com a minha presidente da BPW Brasil, a Alisson, recebemos e recepcionamos, estivemos juntas em reuniões fechadas, em reuniões abertas, em reuniões... É um mundo, essa organização. Participamos do Leader Summit, estivemos com a presidente nacional da ABMCJ, que é a Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, a Manuela, que eu também sou associada da ABMCJ. E ali foi um momento muito marcante da minha trajetória, onde efetivamente a gente pôde mostrar a força das mulheres do Amazonas, a força da representatividade feminina a nível internacional, a importância de nós levarmos a voz das mulheres que não têm, junto comigo, eu levei não apenas as mulheres advogadas, mas eu levei as mulheres do Amazonas, as mulheres ribeirinhas, as mulheres indígenas, os povos originários, os desafios de cada uma das mulheres que ainda são vítimas de violência doméstica, que ainda são vítimas de feminicídio, que ainda precisam sim de voz e vez, mulheres que vivem desafios neste momento, que são absolutamente inaceitáveis, mas que é necessário a gente mostrar a importância dessa representatividade. Nós tivemos reuniões, encontros com as maiores lideranças femininas do mundo. Participamos do Leader Summit, participamos da CSW 68, participamos realmente de momentos de um network internacional. E eu vou destacar uma oportunidade em que uma senhora, uma advogada, mais de 90 anos, uma das maiores assumidades em direitos humanos, ela fez uma pergunta ali, no momento onde tinham apenas 100 mulheres, uma palestra fechada com a presidente do Banco do Brasil Nacional, né, uma reunião fechada, e aí ela perguntou em um determinado momento: existe uma lei específica para os indígenas, a gente estava falando, eu falei sobre a questão climática, que era imprescindível, né? A questão do ar, a questão da seca, da estiagem, de água potável, que nós havíamos mobilizado para levar água potável para as comunidades ribeirinhas que passaram por situações absolutamente desafiadoras. E aí uma pessoa, uma determinada advogada de outro estado, falou para ela: não, eu sou advogada, nunca estudei nenhuma legislação sobre o direito climático, nem sobre as questões indígenas, isso não existe no Brasil. E graças a Deus eu estava ali para dizer: não, é verdade, né? Nós temos legislação específica, nós precisamos de um olhar diferenciado, nós precisamos entender que, inclusive no Brasil, muitas pessoas de outros estados não fazem a mínima ideia da nossa força, da nossa potência. Nós temos CEOs no Distrito Industrial, nós temos mulheres brilhantes, altamente capacitadas e preparadas em várias áreas, em todas as áreas, mas que precisam ter voz e vez, precisam ocupar os espaços, precisam reverberar a sua força. E eu fiquei muito feliz, acho que foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira, poder estar ali ao lado das mulheres mais importantes e empoderadas ali, com representatividade a nível internacional. Teve um avanço bem significativo dessa representatividade, já podemos perceber isso, até no dia a dia, até alguém que recorre ao operador do direito. Nós teremos uma eleição, nós estamos aí em trâmite numa eleição no Tribunal de Justiça do Amazonas para a vaga do 5º
Como é que está essa disputa? A senhora participa, a senhora tem essa capacidade que nós já percebemos diante de toda a sua trajetória. Como é que está esse cenário? Eu quero dizer, antes de mais nada, da minha absoluta admiração pelo desembargador Chalub, alguém que merece uma justa homenagem por ter representado a advocacia de uma maneira brilhante, de uma maneira ética, com a imensa competência, mas capacidade diferenciada de senso de justiça, mas aquele acesso à advocacia, acesso a cada uma das pessoas. Eu vou trazer 2 momentos. O momento em que ele assumiu, quando ele tirou a porta do seu gabinete, momento onde ele sempre deixou muito claro de recepcionar todas as pessoas, mas um momento onde nós apresentávamos um programa chamado Rádio OAB Amazonas e eu fui entrevistá-lo. E aí ele virou para mim e falou assim: Grace, dê o meu telefone aqui no programa, no ar. No ar. Aí eu falei: desembargador, o programa é ao vivo. Eu falando no WhatsApp, o programa é ao vivo, né? E ele falou: não, fique à vontade. Eu faço questão que você dê o meu número. E aí foi isso que eu fiz. E foi maravilhoso a gente perceber o desprendimento, o acesso, a responsabilidade com a sociedade, a responsabilidade de entender que esse cargo, ele merece, ele requer que a pessoa que esteja ali, ele esteja disponível para ouvir, para servir, para atender e com senso de justiça poder realmente fazer o que deve ser feito de forma brilhante. E aqui a minha justa homenagem ao desembargador Chalub. Dizer que, assim, eu venho, sim, colocar o meu nome à disposição da advocacia, que vai escolher, né, a lista sêxtupla. Quero dizer que, para mim, é uma grande honra poder estar disputando essa vaga ao lado de valorosos colegas advogados e advogadas. Dizer que, realmente, eu me coloco à disposição porque eu acho que já fui testada pela advocacia. Eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho, mas, principalmente, as pessoas, os colegas advogados e advogadas, eles têm que avaliar como é que você é atendido, como é que foi a minha atuação, se eu mereço ou não ser um dos seus 6 votos ali. Eu ficaria absolutamente honrada se eu tiver ficarei, né, absolutamente honrada se eu tivesse a oportunidade de ser votada pelos meus colegas advogados. Acho que representatividade feminina importa. Nós estamos vivendo um momento onde as mulheres têm sido muito atuantes, participativas. O CNJ faz julgamento com a perspectiva de gênero. O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, quando oficiou a Ordem dos Advogados, relacionou a questão da paridade, que será resguardada de uma maneira inédita. Aqui eu parabenizo o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, desembargador João Mar, e todos os desembargadores e desembargadoras que certamente contribuíram para isso. A Ordem dos Advogados, que certamente vai atender esse pleito, tem manifestação pública do presidente da Ordem falando do seu compromisso com as mulheres advogadas, que terão sim oportunidade de disputar de igual forma, com igualdade de oportunidade com os homens, os colegas advogados. Eu fui disputar a eleição de 2018. Fui a mulher mais votada, mas não entrei na lista. A lista anterior foi integrada por 6 homens, valorosos homens advogados, mas lamentavelmente não teve nenhuma mulher. Não teve uma mulher. Eu seria a primeira, eu bati na trave. E agora vai haver a paridade, o tribunal oficiou nesse sentido. A Ordem dos Advogados certamente vai fazer com muito critério, mas garantindo a participação feminina nessa eleição, e eu fico extremamente feliz por isso. Olha, doutora Grace, essa é uma representação que todos nós também concordamos aqui, né, do lado de fora da participação da eleição, porque quem votam são os advogados para representar a OAB e a advocacia lá no TJAM, que é o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, como desembargadora. Qual seria o perfil e o que falta no sentido de se avançar na justiça de uma desembargadora aqui no Amazonas, na sua opinião? Por exemplo, digamos que uma nova mulher na corte poderia contribuir em que sentido para ter o acesso da sociedade até a justiça? Olha, eu vejo que o tribunal faz um grande trabalho
e eu vejo assim, o compromisso do tribunal com a advocacia. Essa vaga é uma vaga para oxigenar o tribunal com a vivência, né, dos desafios da advocacia de alguém que realmente atua. Por isso que eu me sinto credenciada para isso, com 3 décadas de advocacia, como aquela candidata que ouve, que sabe escutar os nossos colegas advogados. Demonstrei isso na pandemia, quando realmente a gente pôde estar lado a lado com a advocacia, mas também na minha atuação na Ordem dos Advogados, seja como vice-presidente, seja como presidente da Câmara Especial, seja como presidente da Ordem. Então, ali, eu acho que a advocacia pôde entender, avaliar a questão da acessibilidade. A gente precisa ter esse acesso, né? Ter esse perfil de ouvir os colegas advogados e advogadas, e a gente sabe que hoje, mais do que nunca, a desjudicialização, resolver os problemas usando os métodos consensuais de tratamento de conflitos. Eu estive em Harvard fazendo um curso de negociação, a gente percebe o quanto que esses métodos, usando a mediação, usando outros mecanismos e ferramentas que já estão disponíveis, mas que a advocacia não tem ainda esse hábito de utilizar esses métodos consensuais de tratamento de conflitos para resolver os problemas dos clientes sem judicializar. Então, desafogar o judiciário é uma das metas que eu entendo que faria muita diferença, fará se eu tiver a oportunidade de estar representando a advocacia, sabendo que é imprescindível que sejam garantidos honorários dos advogados, é imprescindível que a mudança do Código de Processo Civil, que a sociedade fique atenta para isso, que haja essa mobilização para os assuntos e as pautas que importam efetivamente para todo o sistema de justiça e poder contribuir com o tribunal, com a advocacia, com os magistrados, com a celeridade dos processos, com outras ferramentas usando os métodos consensuais de conflito para desjudicializar e desafogar o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Olha, são muitos desafios. Muitos desafios. Mas, claro, com essa bagagem toda, né, a gente vive uma polarização. O processo político hoje no país, ele também tem um viés jurídico em todo o país. E eu gostaria, diante dessa polarização, o posicionamento da justiça é muito importante, doutora Grace Benayon. O posicionamento da justiça, o posicionamento do magistrado, né? E eu acredito que essa sua trajetória é importante no sentido de uma decisão firme ali, para que a sociedade possa ser beneficiada. A senhora acredita que com o avanço dessa representatividade, eu vou bater sempre na representatividade feminina, porque eu estou conversando aqui com a primeira presidente da OAB Amazonas. Isso é um passo muito significativo, histórico, importante. Eu gostaria de saber sua opinião sobre esse assunto também. Olha, senso de justiça é imprescindível. E o que nós precisamos é ter o equilíbrio para tomar as decisões com seriedade, dentro, por óbvio, né, do senso de justiça, da legislação, com legalidade, sendo legalista, mas pacificador. Eu acho que esses momentos nós precisamos mais do que nunca. A sociedade precisa de líderes que tenham esse equilíbrio emocional. Nós estamos vivendo momentos sem precedentes e realmente o judiciário é a instituição que garante esse equilíbrio e, portanto, eu não tenho nem dúvida da importância deste processo e da importância do judiciário para o povo brasileiro. Mulheres do Amazonas, esse estado que tem o seu nome de guerreiras de indígenas, tem uma grande representatividade, mas que tem pouco acesso no que se diz respeito aos seus direitos em alguns casos, principalmente no interior do estado. É algo que tem que haver um olhar diferenciado, na sua opinião? Com toda certeza. Dar realmente aos magistrados, a todo o sistema de justiça, aos operadores, mostrar esse nicho de mercado também para os advogados no interior do estado do Amazonas, para entender a importância da atividade profissional com todos os equipamentos que sejam necessários para garantir o acesso à justiça no interior do estado, daquele estado daquela cidade mais distante, mas garantindo que nós tenhamos
tenhamos todos nós, que somos os operadores do direito, um alinhamento com ética, garantindo a celeridade, propiciando a todos, daquele que não tem condição de pagar os honorários, que tem a nossa Defensoria Pública aí, super atuante, mas aqueles advogados que atuam em várias esferas, né, garantindo que os advogados do estado do Amazonas possam estar recebendo seus honorários, porque na pandemia abriu um precedente muito sério. Os advogados de outros estados passaram a participar, a atuar dos processos aqui no estado do Amazonas, que contratavam escritórios, contratavam advogados aqui, né, no nosso estado, e fizemos campanhas, né, inclusive para garantir a punição, porque os advogados eles podem atuar até 5 processos fora da sua comarca. Mas eles passaram e precisavam contratar os advogados aqui, que era um nicho. E passaram a fazer as audiências virtuais, né, tirando o mercado dos nossos colegas advogados do estado do Amazonas. Portanto, é importante que a ordem esteja atenta, que o judiciário esteja atento, que seja possível a gente encontrar mecanismos dentro do judiciário, que inclusive já tivemos essa conversa na época da pandemia, para bloquear as senhas dos processos daqueles advogados que já ultrapassassem os 5 processos. E aí garantindo cada vez mais que os advogados do estado do Amazonas recebam os seus honorários, atuem mais, que não percam esse nicho de mercado. E o tribunal é muito atuante nesse sentido, o tribunal está sempre atento a isso. E a gente tem que estar de mãos dadas para poder fortalecer ainda mais as relações, entendendo que todos juntos, que essa é uma engrenagem e que todos juntos podemos fortalecer cada vez mais as questões, principalmente, bato nessa tecla da desjudicialização, da solução dos processos antes mesmo que estejam na justiça, para poder desafogar, né, o Tribunal de Justiça do Estado. Eu tenho observado, doutora, não sei se a senhora há de concordar, o Tribunal de Justiça aqui do Amazonas tem realizado mutirões, tanto na questão fundiária como na questão até da certidão de nascimento. Né? Eu participei, inclusive, de alguns mutirões e pude observar ali a necessidade, que para muitas pessoas é algo tão simples, mas para outras é um papel importante que o tribunal concede, que a justiça concede. Esses mutirões têm, inclusive, entregado dignidade a muita gente, tem entregue dignidade a muita gente. E a maioria delas não está no interior. Aqui na capital tinha um número bastante significativo. Esse papel precisa ser potencializado do judiciário e conceder isso? Gente, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas tem trabalhado de uma maneira impressionante. Aí você acabou de relatar essas ações, são ações e projetos que atendem à sociedade, alinhados com a sociedade. E aí nós temos valorosos magistrados e magistradas, desembargadores e desembargadoras, que têm se dedicado a resolver as questões da sociedade, pensando de uma maneira macro em absolutamente todas as áreas, seja na questão das crianças e dos adolescentes, seja na questão das mulheres, né? E aqui destaco as desembargadoras que foram homenageadas pela BPW por esse trabalho tão importante, as mãos que amparam, né, os desembargadores envolvidos em capacitação dos magistrados, envolvidos em projetos de direito para garantir os direitos das pessoas idosas, das pessoas com deficiência. Então é maravilhoso você olhar e ver um tribunal totalmente comprometido com a sociedade. Então a gente percebe o quanto isso é imprescindível, porque é um tribunal que ele não se limita a fazer o seu trabalho. Ele busca solucionar problemas que é do interesse de todos. Então, eu parabenizo, fico extremamente orgulhosa. Mutirões, sim, em várias áreas, para desafogar o sistema de justiça. E esse trabalho tem sido incansável de todos os juízes e juízas. Olha, a gente está no Amazonas, que é um estado gigantesco, com distâncias continentais, né? Poucas pessoas têm ideia. Eu imagino a senhora nesses encontros nacionais defendendo o ir e vir no Amazonas.
Porque os outros estados têm uma malha viária, vão de carro, aqui ou vai de barco ou vai de avião. E é preciso ter, por exemplo, nas calhas mais distantes aqui da capital, o acesso à justiça. Nós temos a tecnologia, mas, claro, ampliando cada vez mais o contato do cidadão, da cidadã com a justiça, com o Tribunal de Justiça, com os desembargadores, com os magistrados. Isso é possível no futuro? Aqui no Amazonas? Isso já é uma realidade no presente e certamente pode cada vez mais atender, porque assim, tinha gente que pensava assim, poxa, o que é uma das maiores autoridades, é um desembargador, uma desembargadora, e hoje nós olhamos para os tribunais e enxergamos desembargadores e desembargadoras acessíveis, que se importam, que vão, que atendem, né, as pessoas do interior do estado, que vão. Eu tive a oportunidade de estar no interior do estado acompanhando uma missão do tribunal e a gente olha, Manaquiri, eu nunca tinha ido ao Manaquiri. E aí você vai lá e você percebe, e era exatamente tratando sobre os métodos consensuais de tratamento de conflitos, era exatamente um projeto onde está dando condições para o judiciário desafogar, o judiciário atender, e as pessoas do interior, elas olham e acreditam na justiça. Então é maravilhoso, a gente está cada vez mais unido, focado nisso, mostrando que a justiça é sim para todos. Doutora, a gente estava falando ainda há pouco de representatividade feminina dentro do judiciário. Infelizmente, o número de violência contra a mulher, feminicídio, isso é uma realidade triste em todo o país. O Amazonas não é diferente. E é claro que com uma desembargadora, com a experiência dentro do jurídico, de que forma isso pode ser combatido, de que forma isso pode ser, pelo menos, diminuído os números no estado do Amazonas. Olha, nós temos desembargadoras combativas que já fazem ações e projetos nesse sentido. Certo. Nós sabemos que existe uma subnotificação de mulheres que ainda não vão fazer o registro. Nós sabemos que a violência contra a mulher, ela não se limita à violência física e independe de classe social. Então nós percebemos o quanto este trabalho precisa ser cada dia mais reforçado. Porque quando você olha, desde 2006 eu falo sobre isso, e quando você olha para o número, é estarrecedor. E significa o quê? As campanhas não estão valendo, as mulheres não estão entendendo, os homens não estão entendendo. Isso significa dizer que o trabalho está sendo feito, que falta sempre ser intensificado mais e mais, porque as mulheres vítimas de violência contra a mulher, elas são vítimas. E é uma rede existe uma rede de proteção a essas mulheres que a gente precisa fortalecer cada vez mais, que é muito forte, que é integrada por valorosas mulheres desembargadoras, juízas, promotoras, defensoras, delegadas, policiais, mas é muito importante que a gente fique atento, porque existe a violência patrimonial, existe a violência psicológica, existem comportamentos que paralisam mulheres. Eu estive defendendo uma mulher advogada, uma mulher criminalista que foi vítima de violência contra a mulher. E na audiência ainda teve determinada pessoa que comentou: mas como assim? A gente está aqui numa audiência, quer me dizer que é uma advogada criminalista que está sendo vítima? Exatamente. E esse homem, ele nunca vai saber, foi o que eu disse, inclusive, na audiência, ele nunca vai saber qual é essa dor, porque somente uma mulher que tem esse lugar de fala, somente uma mulher vai entender os desafios que vive uma mulher que é vítima de violência doméstica. Nós temos casos de juízas que sofreram feminicídio. Quer dizer que a justiça não cuidou? Não, ao contrário, a justiça cuidou sim. Mas a violência contra a mulher, ela é tão cruel, ela é tão brutal, ela é tão sorrateira, que mesmo com os cuidados, essa mulher chegou a ser morta. Então, assim, é muito triste, porque cada vez mais a gente percebe que mulheres têm sido vítimas de violência, e agora acho que nossos movimentos têm que ser mostrar para os homens
que também temos parceiros homens nesse combate à violência contra a mulher, a importância de disseminarmos essa cultura de proteção às mulheres. Proteção aos homens também, porque tem homens que têm sido acusados injustamente, e denunciação caluniosa é crime. O equilíbrio, gente, é absolutamente tudo. E aqui eu parabenizo o tribunal, porque realmente o tribunal tem feito um grande trabalho, com representatividade importante, e eu vou ficar muito honrada se eu tiver a chance de poder contribuir de alguma maneira para que isso se fortaleça cada vez mais. Importante, e a gente percebe que a justiça ela é universal nos direitos da sociedade. Né? E que envolve também, né, sem dúvida nenhuma, uma harmonização dos poderes, vale ressaltar, tanto no aspecto executivo quanto do legislativo, passando pelos direitos da sociedade em ter segurança, saúde e educação. Doutora Grace Benayan, é um trabalho assim muito intenso do tribunal para a sociedade? Sem dúvida nenhuma, um trabalho intenso, um trabalho onde existe treinamento, existe capacitação, existe inclusive a educação daqueles violadores de direitos. Então o tribunal ele tem pensado de uma maneira macro, tem pensado em solucionar de várias formas os problemas da sociedade, e é maravilhoso a gente perceber este compromisso, né, com a sociedade. É verdade. E isso tudo está no dia a dia. Está no dia a dia, na fiscalização do cumprimento, inclusive, no que se diz respeito das autoridades executivas. O tribunal tem o seu papel, né, em proteger a sociedade. E, é claro, essa composição tem que ter o zelo, tem que ter o olhar, tem que ter a sensibilidade das mulheres. Hoje o tribunal já tem essa composição de mulheres, mas nunca é demais ter mais uma mulher no que se diz respeito da corte, doutora Grace? Eu vejo que o CNJ ele tem colocado, o tribunal tem se preocupado também com isso, né? Tem julgamentos com perspectiva de gênero, tem um prestígio, tem a Renata Gil, que é uma das grandes defensoras, o próprio ministro Mauro Campbell, que sempre, em todas as falas, em todos os eventos, ele ressalta a importância das mulheres. Temos o próprio tribunal, que tem prestigiado as mulheres em vários momentos e de várias formas, que reconhece nas mulheres a importância do seu trabalho, e é maravilhoso a gente entender que não é uma questão de gênero, é uma questão de capacidade. E eu fico muito feliz, eu como uma mulher operadora do direito, né, que estou sempre conectada com este mundo jurídico, perceber o crescimento, o reconhecimento e a força das mulheres maravilhosas, valorosas, que fazem um trabalho absolutamente diferenciado ao lado de homens que entendem a importância dessa força, desse valor e de estarem de mãos dadas, prestigiando sempre as mulheres. E como é que está a movimentação em torno dessa eleição no meio jurídico e da advocacia? A vaga está disponível, a Ordem dos Advogados vai lançar o edital, e a partir daí as campanhas já vão se intensificar, começar. Eu sou uma pré-candidata, dentre várias outras valorosas mulheres e homens, né? Mas a inovação inédita que acontecerá nessa eleição é que essa lista sêxtupla será integrada por 3 homens advogados e 3 mulheres advogadas. Portanto, os advogados terão a oportunidade de votarem em 6 nomes para escolherem a lista sêxtupla. E a OAB vai estabelecer as regras, vai lançar o edital, o regulamento, enfim. Vamos aguardar e nos posicionar para essa eleição que é tão importante para a advocacia e para a sociedade como um todo. É importante também o cidadão acompanhar tudo isso e conhecer o perfil de cada candidato. É uma eleição que, claro, é dirigida, tem o seu segmento, mas a sociedade precisa acompanhar, correto, doutora Grace? Exatamente. Eu acho que essa posição,
né, de desembargador, eu tenho até colegas advogados que falam assim, gente, eu nem sabia que a OAB tinha uma vaga no tribunal. Um assento lá no tribunal? Então, assim, gente, a Ordem dos Advogados, o Ministério Público também tem vaga no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, na verdade, em todo o Brasil, que é Sim. justamente com esse objetivo de oxigenar, né, o tribunal, de trazer para o tribunal esse olhar, né, de quem conhece de dentro, de quem conhece do dia a dia da advocacia, da mesma forma no Ministério Público, é essa representatividade de classe que vai fortalecer ainda mais o tribunal com a visão dos advogados, com a visão daqueles que vivem, que estão ali no dia a dia, vivendo o cotidiano, podendo contribuir com o tribunal, trazendo essa interlocução da advocacia. Mesmo com as representatividades dos órgãos constituídos, todos eles são unânimes em estar em defesa da sociedade, ou seja, não é só um segmento que se discute depois do assento ali no tribunal. Exatamente. O desembargador é do tribunal e vai garantir, né, os julgamentos, a celeridade dos processos, existem metas, existe compromisso com a seriedade, senso de justiça, e eu aqui registro a minha admiração imensa a esse tribunal que tem, sim, um trabalho assim absolutamente diferenciado, um tribunal com selo diamante. O nome disso é trabalho. Pois é, tem um selo diamante, vai entrar inclusive nessa pauta. O selo diamante representa uma excelência da atuação do tribunal junto aos outros estados da Confederação? Excelência, eficiência, competência. É sobre isso. O Tribunal do Estado do Amazonas é premiado e reconhecido com o selo diamante pelo seu trabalho absolutamente diferenciado de servidores, juízes, juízas, desembargadores e desembargadoras que trabalham, além de todo compromisso com a sociedade, senso de justiça, mas competência, brilhantismo, eficiência, e esse reconhecimento é nacional. Parabéns, TJM. Muito bem, olha, estamos próximos, inclusive, dessa eleição, né? Nos próximos dias. A gente vai ter acesso, doutora, da campanha? Como é que funciona a campanha para o 5º Constitucional, na movimentação em si do tribunal? Não, somente os advogados é que votam, que estarão realmente envolvidos nessa eleição, onde os advogados vão escolher a lista sextupla, o tribunal escolhe a lista tríplice e o governador nomeia o futuro desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Muito bem, olha, oxigenação, renovação, né? E nós sempre apostamos nisso pelo fato de nós estarmos compondo uma sociedade que busca a justiça para o que se diz respeito à garantia dos direitos, tanto de forma particular, como de forma também em termos de sociedade, associações. Nós temos aí muitos debates que estão à tona, reivindicação de direitos de salários, reajustes, datas bases, que culminam ali no tribunal para dar o seu posicionamento. Eu acredito que, sabe, por isso é importante ter essa conversa, a direita, ter essa conversa aqui no podcast, trazer o conteúdo de quem estão aptos, quem estão concorrendo ao 5º, né, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Não me interessa, eu não sou advogado. Interessa como cidadão, interessa acompanhar, sim, tudo o que é debatido, discutido e aprovado no Tribunal de Justiça do Amazonas. E olha, nós temos a doutora Grace Benanhon como uma candidata que logo fez aqui a sua apresentação, de uma trajetória ímpar, incrível na advocacia. E vem, como antes nós colocamos, de uma família de advogados, tem a sua representatividade concretizada como mulher, à frente justamente da OAB. Eu ressalto sempre isso, porque eu cheguei a entrevistá-la logo quando assumiu a OAB. E olha, eu garanto que não mudou, você continua sendo aquela pessoa combativa em busca da garantia dos direitos. Isso é muito positivo para o profissional e também para a cidadã que representas. Bom, gente, eu só quero agradecer, porque depois de um elogio desse, eu fico assim... Né, eu acompanho. Acompanho. Olha, muito obrigada. Quero dizer que eu estou lisonjeada, emocionada, agradecida pela gentileza,
por esse reconhecimento que para mim tem um valor e um peso muito grande pela sua força, pela sua história e pela sua trajetória. Obrigado. Muito obrigada mesmo, e quero dizer que para mim foi uma grande honra poder participar do programa, dizer que eu fico muito feliz de poder estar aqui me apresentando, falando sobre a minha história, falando sobre a trajetória e principalmente prestigiando esse podcast que representa a voz também de um vereador da cidade de Manaus. Vereador Raif Matos, do PL aqui do Amazonas. Aliás, nós tratamos de muitos assuntos aqui e nós não poderíamos deixar de ter uma convidada muito especial como a doutora Grace Benayon. Aliás, o nome forte da advocacia, Benayon, né? Tem uma família e as suas atuações também são muito importantes para que nós possamos conhecer melhor a mãe, a esposa, a amiga, a advogada e, quiçá, a futura desembargadora do estado do Amazonas. Está concorrendo? Para mim será uma grande honra se eu tivesse a chance, essa oportunidade dada pela advocacia, porque respeitar a advocacia, respeitar esse momento de escolha e respeitar os nossos colegas advogados, sabendo da importância deste momento, para cada um de nós que vivemos da advocacia, para mim é uma alegria poder me colocar à disposição, sabendo que é a advocacia que decide nessa primeira fase, na segunda fase é o tribunal, e o governador vai escolher, certamente, dentre grandes nomes da advocacia, e eu me sinto honrada de me colocar aqui ao lado dos meus colegas valorosos que estão nessa disputa. Muito obrigada pela oportunidade. Para mim é uma alegria estar ao seu lado sempre, né? Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutora Grace Benayon, que é advogada, está concorrendo ao 5º do TEJAN, Tribunal de Justiça do 5º Constitucional, Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Esse foi mais um podcast à direita. Eu e Raif Matos, sempre a cada semana, trazendo um tema para a sociedade de Manaus e do Amazonas. Até a próxima.